você estivesse em outra reunião, não tivesse saído, entendeu? Para entrar novamente. É isso mesmo? E outra coisa, tem alguma coisa de paga, não tem nada a ver, não, isso? Porque também qualquer coisa, é só você gerar outro link aí. Tiago? Vou falar com ela. Oi, Iranilda. Hello. Oi. Oi, anfitriã. Deixa eu ver aqui agora os outros aqui, minha filha, para entrar. O que aconteceu aqui, não? Ai, que bom, hein? Quantos meus filhos? Desligar então, tá? Tá jóia. Pode desligar para eu... Tá. O meu voltou, Iranildo. Oi? O meu voltou agora. Sim. Cheguei. Cadê quem que falta agora? Só o Carlinhos entrar novamente. Alô, tá escutando? Tá, certinho, Hércules. Obrigado. Só falta o Carlinhos. Bom, então só para a gente ganhar tempo, enquanto o Carlinhos não aparece, nesse que está aqui, Marli, Pabla, Tânia, Hércules e Neia. Fala para o Carlinhos clicar no que você mandou antes. Esse que você mandou agora não está entrando. O anterior. Viu? O que você mandou ontem, eu consegui entrar. Nesse que você mandou agora, eu não estava conseguindo. Estava dando reunião em andamento. Acho que ele está clicando nesse que você enviou agora. Mas esse que eu enviei agora é o mesmo. Eu sei, mas clicando nele está dando reunião em outra reunião. Aí eu estava clicando nele, não estava entrando. Quando eu voltei lá no outro, cliquei, aí entrei. Deixa eu ver aqui se ele não... Acho que não está conseguindo ainda não. Mas aí, enquanto ele vai chegando aí, então deixa eu só, né, ler aqui, que eu acredito que vocês tenham lido, mas só para a gente começar aqui, então, né, essa pequena mensagem aqui, né? Muitas vezes as folhas caem, mas a árvore não morre. Ela suporta firme o inverno, na certeza de que a primavera vai voltar trazendo folhas, flores e novos frutos. Um pouquinho. Por isso, não desanime diante das dificuldades. Deus está presente em cada estação da sua vida. Ainda que suas folhas caiam, você permanecerá de pé, pois o Senhor sustentará tuas raízes. Então, assim, para a gente, né, nós começarmos, então, a nossa reunião, nós estamos aí, né, vivendo aí mais esse desafio, né, na nossa vida particular e também, né, principalmente na nossa vida profissional. Tanto é que estamos aqui agora, né, nesse momento e nessa reunião, todo mundo aprendendo, apanhando, né, igual aconteceu aqui agora, com os imprevistos que acontecem, mas nós estamos aí, né, acho que enquanto, né, profissionais nós temos que estar, né, sempre realmente disponíveis, né, a novas aprendizagens,
a novos desafios, principalmente no nosso caso, né, na nossa profissão. E aí, assim, sei que vocês estão vindo aí, né, de umas férias meio estranhas, umas férias no qual, né, provavelmente ninguém pôde, né, usufruí-la do jeito que gostaria, mas nós estamos, então, agora retornando, então, nesse processo com novas orientações, né, de andamento das nossas atividades agora, a partir, né, dessa semana, né, de hoje, dia 19. Bom, nós tivemos, então, semana passada, 2 reuniões com a secretária de Educação, né, no qual ela nos informou, né, a questão dos andamentos, né, das atividades, os próximos passos para daqui para frente. A princípio, foi feito, né, eles fizeram todo um planejamento para que as aulas iniciassem em junho. Só que semana passada saiu, né, um documento lá do MEC falando que a previsão de suspensão das aulas é até o dia 16 de junho. Então, ou seja, esse planejamento que a CEMED tinha feito de iniciar em junho, né, já cai, né, por água abaixo aí nessa questão. E com isso, então, segundo a Rosa, a previsão para retorno é julho, né, mudou para julho. Então, tomara a Deus que realmente, né, as coisas aconteçam, né, da melhor forma possível, de maneira que em julho realmente a gente possa estar começando aí, retornando, né, as nossas atividades. Né? Não sabemos como ainda, né, como que vai ser esse retorno, mas que a gente possa, então, realmente, né, estar podendo voltar presencialmente em julho. E até lá, então, como que fica a questão das atividades? Nós estamos aí já com o segundo bloco de atividade para os alunos. Os 2 primeiros blocos de atividade que foram entregues, né, para os alunos, como vocês já sabem, né, foi tudo elaborado pela Secretaria de Educação, lá com equipe pedagógica, né, formaram uma equipe pedagógica e prepararam as atividades. E eles, então, disponibilizaram, né, há 15 dias atrás, 24 dias atrás, e ontem, então, nós começamos, então, a entrega do segundo bloco de atividade para os alunos. Essas atividades, até então, não eram contadas como aula, né, como reposição. Essas da CEMED não são contadas como reposição. Então, o que foi nos orientado agora? Que a partir de hoje, 19, né, vocês, professores, né, juntamente, né, com toda a escola, a equipe pedagógica, nós vamos estar agora sendo responsáveis pela elaboração dessas atividades. Então, nós vamos, né, vocês irão elaborar atividades, né, foi pedido aí nesse meio tempo aí que, né, que tivesse, quem não tinha criado ainda, a escola que não tinha criado ainda grupo de WhatsApp, que criasse grupo de WhatsApp, porque é uma das formas, né, que está sendo, como diz, mais cogitada, mais usada hoje, de comunicação entre a escola e a família, é o grupo de WhatsApp. E nós já tínhamos, né, criado, desde quando foi feita a questão da entrega da alimentação. E, né, não sei se vocês lembram, eu comentei com vocês que não tinha, né? Eu falei, não posso exigir que ninguém entre no grupo, só quem realmente quiser, achar que deve entrar, né? O professor que achar que deve entrar. Mas, praticamente, né, todos assumiram aí a administração do grupo. Porém, agora, então, a partir de hoje, né, a gente já tem uma nova orientação com relação a isso. Né? Tem a possibilidade, de repente, eu continuar como administradora do grupo, que vocês mandarem para mim, como a gente está fazendo com o Hércules? Sim, só que eu sugiro que fique realmente assim, vocês, professores, como administradores do grupo. Até para vocês terem, né, um contato, né, para o aluno ter a oportunidade de tirar, de repente, as dúvidas quando vocês começarem a postar as atividades. Então, voltando aqui, né, na questão. Então, a partir de agora, vocês estarão elaborando as atividades, né, depois, né, vai explicar direitinho como que vai funcionar essa questão, mas vocês estarão preparando as atividades,
prazo, né, toda uma metodologia, né, e o prazo para ser entregue, ser postado as atividades, né, e depois, né, e vamos continuar no mesmo esquema. Quem não tem como imprimir em casa, nós vamos estar indo à escola, tem um dia, então, também cronograma de entrega dessas atividades. Vai continuar igualzinha com a prefeitura, com a CEMED vem fazendo. Porém, agora com a responsabilidade nossa, né, do professor, do pedagogo e do diretor, né, em estar elaborando essas atividades. Então, tem toda uma orientação. Por quê? A partir do mês de junho, né, porque as atividades que os alunos estão recebendo essa semana, ela vai até o dia 29 de maio. A partir do dia 1º de junho, passa a ser responsabilidade nossa e também, né, vai ser, então, passar a ser computada, usada, né, como reposição, né, de aula, como carga horária de aula. Tá? Então, essa é a grande, como diz, a grande novidade que nós temos, então, agora, né, o nosso compromisso de nós realmente estarmos assumindo, e por isso eles mandaram para a gente, assim, tem várias planilhas para preencher, todo um acompanhamento, todo um direcionamento. Não sei se vocês conseguirem dar uma olhada aí, né, nas planilhas que a NEA mandou para vocês. Tem o documento que orienta, né, o que vocês devem estar fazendo, como devem ser feitas as atividades, para que, né, o aluno realmente consiga fazer essa atividade de uma certa forma sozinho, né? Aí, com relação à questão do que colocar, né, do conteúdo, é sugerido que o conteúdo seja conteúdo a partir das habilidades que o aluno desenvolveu no ano anterior, ou seja, o aluno lá do 5º ano, né, o professor Hércules, ele não vai pegar as habilidades que desse ano, né, as atividades que desenvolveu, as habilidades previstas para esse ano, 5º ano. Ele vai tentar pegar atividades referentes lá ao 4º ano. Por quê? Porque ele não vai ter, o aluno não vai ter ainda nesse momento o feedback do professor, né, um retorno, uma explicação direta, né, uma correção da atividade, que é outra questão também, que ainda continua com a questão da não correção agora, né, segundo a Rosa, até como forma da gente se resguardar, a gente não tem ainda segurança para dizer assim, o professor, né, o aluno vai mandar essa atividade para a escola, o professor vai corrigir. Então, ainda está ainda muito certo essa questão ainda. Então, por enquanto, as atividades vão continuar sendo enviadas para casa, mas o professor não vai poder estar corrigindo ainda, né? Nós não vamos recolher atividade para o professor corrigir. Então, tem toda essa questão aí, né? A questão, né, de olhar, então, as habilidades do ano anterior. Por quê? Para poder o aluno dar conta dele fazer. Se o professor mandar um conteúdo que ele não explicou, o aluno não vai saber realmente fazer. Então, nós temos que ter toda essa preocupação. A outra questão também é com relação à quantidade. A gente vem até aí acompanhando outras escolas, né, que já estão fazendo esse procedimento com os alunos. A gente ouve, lê muitos pais reclamando, né, da quantidade, às vezes, imensa de atividades, né? Lembrando que tem toda essa questão, né? O pai, por mais que ele tente, às vezes, ajudar, mas realmente ele não é o professor para tirar dúvida, para, né, ajudar ali a criança, né, o aluno. E também, né, a gente tem que ver que o mais importante realmente não é a quantidade, mas sim a qualidade, né, das atividades que estarão sendo enviadas para os alunos. Então, a gente tem que focar aí nessa questão também, né, da quantidade. E, né, a questão da organização, né, vocês observaram aí nas atividades que a prefeitura organizou, toda separada, certinha, por dia certinho, conteúdo, e por dia, né, direitinho. Então, nós vamos seguir a mesma linha, né, dia 1º, né, matemática, tal atividade, né, português, tal atividade, uma folhinha certinho. Dia 2, a mesma coisa, né, a mesma situação. Então, cada dia da semana, e
né, vocês devem ter observado também que eles colocaram atividade de segunda a sexta. Se o pai quiser fazer com o filho a atividade no sábado, no domingo, né, aí é uma outra situação. Mas nas atividades da CEMED vieram todas de segunda a sexta, né, com as datas de segunda a sexta-feira. Né? E aí, então, nós vamos também ter que seguir essa lista, né? Vocês vão ver nas orientações para vocês, seguindo essa norma também, né? Para que a gente possa, como disse, organizar, que nossos alunos possam ter realmente acesso às atividades. Também não fica assim, né, algo, vamos dizer assim, vou mandar só para dizer que estou mandando, mas que tenha realmente, né, como diz, lógico, os objetivos certinho, né, traçando realmente aquilo que a gente sabe que nossos alunos vão dar conta de fazer. Né? Então, assim, como eu disse, o país tem toda uma organização, preenchimento de planilha, a gente tem que ter todo um acompanhamento, nós vamos depender muito, né, do compromisso de vocês em realmente estar entregando na data certa. Eles estão pedindo para adiantar 2 semanas, a gente ter sempre 2 semanas de atividades prontas, né, 2 semanas preparada, né, com antecedência, para poder não correr o risco de, dia 1º nós temos que distribuir a atividade, mas o professor tal ainda não preparou as atividades. Então, isso aí, né, é um compromisso que realmente, né, a gente vai ter que estar tendo que ter aí, né, para não se perder, né, o objetivo. Né? E a outra questão também é com relação né, a questão de avaliação. A gente ainda não tem, né, nada certo como que vai ficar essa questão, como que, né, que o aluno vai ser avaliado. A gente ainda, né, toda semana praticamente nós estamos fazendo reunião, a secretária está fazendo reunião com a gente, né, esclarecendo alguns pontos, mas a gente ainda não tem nada definido com relação à questão das reuniões. Com relação também à questão das atividades, pode ser dada, né, a atividade do livro. Nós sabemos aí na nossa escola, nós estamos com o 5º ano e com o 1º ano da Tânia, ainda sem livros, né? Mas, igual, para o 1º ano, temos o livro do Pais, que é liberado, tá, Tânia? Para ser mandado para casa, porque os livros do Pais, né, 1º e 2º ano, que tem livro do Pais, né? O livro do Pais, a princípio, é falado que não é para ser mandado para casa, né? Que ele tem que ser feito na escola. Só que, nessa situação, foi sugerido que o livro do Pais, né, possa também ser usado como uma atividade para ser feita em casa, né, durante toda essa questão. E, né, quem tem o livro didático pode estar sugerindo a atividade do livro didático. Tá? Mas lembrando, volto a repetir, isso tudo tem que estar registrado, né, vocês na planilha de vocês, né, no dia certo, no dia combinado, vão passar essa planilha para a DEA, passar as atividades, no dia que combinado, passar as atividades todas, mesmo que vocês postem lá no grupo, vão postar no grupo de pais, mas vão, né, enviar para a pedagoga também, né, para ela ter o acompanhamento, porque depois nós temos que estar passando isso tudo também para a Secretaria de Educação. Até como um respaldo para depois, quando der lá na frente, né, contar a questão da carga horária, a gente ter como comprovar que nós realmente fizemos, né, as atividades. Vocês realmente, né, fizeram, né, o trabalho de vocês. A outra questão que eu queria, né, sugerir, que nós vamos estar colocando no grupo, é com relação... lá na orientação de vocês, está dizendo, né, que a entrega da atividade toda segunda-feira, de 7 às 8, acho que não lembro direito lá, né, o horário de postagem. Ou seja, tem um horário, né, o dia e o horário para postagem. E aí, né, nós podemos fazer uma informaçãozinha para os pais, colocando no grupo, né, que vocês estarão, vamos dizer assim, disponível para tirar dúvida, ou se for preciso, né, para algum questionamento, apenas no horário de aula de vocês. Marli trabalha só à tarde, então o horário que o professor, que os pais vão poder, de repente, tirar dúvida, perguntar alguma coisa, ou que Marli vai responder aos pais no grupo, vai ser no período da tarde.
tá? Aí vamos tentar, assim, de repente, criar essa situação com os pais, mesmo que, de repente, eles mandem a pergunta de manhã, mas seu horário é à tarde, só responda durante seu horário de aula. Né? Até mesmo porque tem professor que trabalha em mais de uma escola. Né? Então, como disse, não vai ficar também uma coisa meio de doido, né? Você tá fazendo uma coisa, né, em uma escola e está tendo que responder, de repente, questionamento de pais e dúvidas, né, de outra escola. Então, para a gente ir se organizando e também aí orientando os pais, né, nessa questão. Com relação a essa questão de perguntas, eu sei que às vezes tem professor que fica assim, mas né, eu vou dar meu número, colocar meu número no grupo, os pais vão ficar me ligando fora de hora. Bom, eu estou com 6 grupos, né, de pais. E, assim, até agora, eu não estou tendo problema com relação a isso, não. Dificilmente eles me ligam fora de hora ou me enviam mensagem, como diz, assim, à noite ou final de semana, né? Dificilmente eles fazem isso. Até então, eles estão sendo bem tranquilos com relação a isso. Não são de ficar muito perguntando, mandando mensagem, questionando, não. Tá? Então, agora eu vou abrir para a Neia, passar para você né, explicar aí mais a questão de como vai funcionar esse planejamento, né? Todas as questões aí, e depois a gente abre para as perguntas. Deixa eu liberar meu microfone aqui. Então tá. E aí, povo de Deus, todo mundo tranquilo? Ninguém tá tranquilo, né? Na verdade, Irenilda falou bem aí. Aliás, eu vou complementar alguma coisa que ela falou do início aí, quando ela falou que vai voltar em julho. Né? E aí, nós já temos que pensar que talvez ainda nem volte em julho. Tá? Talvez nem volte. É daí para muito mais. Então, por isso que nós temos que criar nossa rotina de trabalho e elaborarmos nas nossas atividades como se nós estivéssemos no lugar do aluno ali, como a gente se coloca sempre em sala de aula. É assim que eu tenho feito preparado as minhas aulas em casa. Eu vou imaginando, né, se o aluno vai conseguir fazer aonde ele está, nas condições que ele está. O que ele tem lá que ele pode fazer. Quem vai estar do lado dele? Ele vai ter alguém? Não vai? Então, no momento que você prepara, você imagina tudo isso. Bem, eu, pelo menos, é o que eu tenho feito com as minhas aulas do CA. E Necília está aí, né, Necília? Ela acompanha o sobrinho dela que estuda lá, e que é exatamente assim que acontece. Então, nós temos que termos o nosso pé no chão, que nós já temos, é óbvio, né? Para a questão da quantidade de atividades que Irenilda colocou bem, porque senão os pais começam a se desesperar, entendeu? Então, você vai imaginar que você tem 2 aulas de história por semana, o que ele é capaz de fazer nas 2 aulas de história por semana, sem a sua presença. Imagine, com a sua presença, de repente, ele faria mais, mas sem a sua presença lá, né, do lado dele, né, você iria cobrar talvez a mesma quantidade? Então, tudo isso tem que ser pensado para as famílias não entrarem em desespero. Uma outra coisa é que o plano, né, Irenilda colocou aí que vocês vão seguir, na verdade, vocês vão sempre pensar no ano anterior do aluno. Vocês estão me ouvindo direito, gente? Estão me ouvindo aí direitinho? Então, o plano de ensino, ele veio tá no meu e-mail aqui, até abri ele aqui agora, tá? E eu vou enviar para vocês o plano de ensino. Ele está todo de 1º ao 5º, com objetivo, com habilidade, com conteúdos, tá? Tudo juntinho em PDF aqui. Estou até passando ele aqui, eu até abri no meu e-mail. E eu não sei se vocês receberam, mas eu acho que não, porque chegou agora no meu e-mail, semana passada. E aí eu vou estar enviando para vocês, tá? É o plano de ensino 2020, tá? Novinho, completo, de 1º ao 5º ano, que vai facilitar vocês a preencher as planilhas, ok? Uma outra coisa é que pensa aí, tudo que vocês fizerem vai ser encaminhado para a CEMED, tá? Então, eu vou estar enviando para a CEMED, eu não lembro ali no documento se é semanalmente ou quinzenalmente.
Então, as atividades de vocês, né, as quais vão ser salvas em PDF, né, tudo isso para poder não desconfigurar, vão ser feitos blocos. A CEMED preparou o terceiro e quarto, primeiro e segundo bloco. Nós vamos preparar o terceiro, quarto, quinto, né, e não sei quantos mais. Então, tudo isso vai ser mandado para a CEMED com data, com tudo. Então, gente, olha só, é importante cumprir as datas. Porque se vocês não me mandam, eu não tenho que mandar para eles. E aí eles mandam para mim, recado eu mando, então, né, para a gente evitar isso. É justamente por isso que eles já pediram 2 semanas, para a gente estar sempre com a semana diante daquilo que a gente vai fazer para não estar, né, sem atividade para o menino. Então, para o aluno vai ser entregue toda semana, toda segunda-feira. Então, assim como vocês vão me entregar nas datas, pelo menos essas 2 aqui, a gente determinou, Irenildo aqui, 2 datas já. Então, do jeito que vocês vão entregar para a gente vai entregar também para os pais, né? Impressa ou lá via WhatsApp, né? Que depois a gente vai estar falando disso, tá? Uma outra coisa é ficar de olho no WhatsApp. Às vezes, né, a gente demora olhar nesse período agora, então, às vezes, eu ou Irenildo, ou vocês mesmo põem algum recado importante lá e, de repente, você demora de muito tempo em dar um feedback e aquilo, de repente, é urgente. Então, mesmo assim, que às vezes não esteja no seu horário, mas às vezes vai ser necessário, né? E pensa numa carga horária que vocês têm na escola, né? Para poder, quem tem 2 escolas, quem tem 3, quem tem 5, igual a mim, né? Então, assim, cada um se divide, cada um vai, né? Vocês vão dividindo o tempo de vocês, tá? Então, ali nas orientações do professor, vocês pegaram o documento que eu enviei aí no WhatsApp? Vocês conseguiram abrir o documento, pessoal? Vocês abriram o documento que eu mandei no WhatsApp, das orientações do professor? Não consegui Abriram? ver, né? Porque o sinal que você me mandou estava em reunião com a Fernanda. Acho que eu não olhei ainda. Ah, tá. Não, mas vai ser fácil. Eu vou fazer uma breve leitura dele aqui, porque senão... Porque tem muita coisinha nele, mas são coisas importantes. É o único documento que eu vou fazer uma leitura, tá? Para a gente poder passar ele rapidinho. Depois, o que tem para vocês é aquilo que eu mandei para vocês. Né? O primeiro documento em PDF lá, na verdade, e os outros 3, que é a orientação, e as 2 planilhas. Né? Que uma planilha é como se você estivesse fazendo seu planejamento semanal, nada mais do que isso. E a outra é onde você vai anexar as atividades e enviar. Tá? Não tem nada tão complicado. Então, vamos lá, o documento, orientações ao professor. Né? Deixa eu só falar uma questão aqui que eu esqueci de falar. Da questão das aulas de arte. Né? Lembrando que nós estamos sem extensão, né? Foram cortadas as extensões, professores de arte, de leitura, de projeto, de tudo. Então, assim, nós não temos professor de arte. Então, nós vamos ter que chegar em um consenso quando nós vamos estar fazendo, né, para poder garantir também para o aluno essas aulas, tá? Depois a gente pode ver, eu posso também elaborar algumas, né? Aí foi até pedido lá, o próprio professor da turma está elaborando as 2 atividades, porque seria uma atividadezinha por semana, né? Seria uma atividade para semana que primeira semana, enfim, uma por semana. Mas isso aí depois eu vejo, porque também tem atividade que às vezes a gente pode repetir para o 4º e 5º ano, né, para o 1º e 2º, tá? Eu até conversei um pouquinho com a Nercília, né? Não conversei com a Pablo ainda, que também não, ela, né, a carga horária dela não tem mais, mas não sei. Depois a gente pode ver isso aí, eu posso estar vendo se eu faço as atividades aí, tá bom? Então, lá, a planilha de orientação. O professor deverá planejar atividades não presenciais semanais para os seus alunos. É importante lembrar que eles apenas iniciaram o ano escolar em curso, ou seja, planejar considerando as habilidades do ano anterior, especialmente as que são fundamentais para progredirem no seu processo de aprendizagem. Deverão ser atividades que o aluno tenha autonomia para realizar. Então, é aquilo que a Irenilda falou e que eu terminei de falar. Pega aí um 1º aninho. Como que você alfabetiza um 1º aninho à distância? É muito complicado, né? É um desafio muito grande. Né? E nós sabemos disso porque
eu tenho feito reunião direta com Rita, e Rita tem primeiro aninho no CA também, né? E assim, não tá fácil. Ela tem confeccionado materiais, né? Para poder estar mostrando e tudo mais de perto. Ela tem feito vídeos, enfim. Então, na verdade, você imaginar aquilo que o aluno vai conseguir fazer sem a sua presença, sem a explicação do conteúdo. É isso aí. É simples assim, né? Então, tem ali, o professor deverá planejar as atividades considerando o componente curricular definido para cada dia, conforme tabelas abaixo. Então, a Irenilda já falou. Então, ali na tabela enviada para vocês, tem ali, na segunda-feira, né, as atividades deles serão arte, produção de texto. Só que, se cair novamente, está dando aqui o horário. Se cair novamente, nós vamos fazer o mesmo processo, tá? De voltar novamente. Tá. Então, ali, arte, produção de texto, educação física, terça-feira, ciência, língua portuguesa, matemática, quarta-feira, geografia, língua portuguesa, matemática, quinta-feira, história, língua portuguesa, matemática, sexta-feira, língua portuguesa e matemática. Então, tem que obedecer isso aqui. Então, lá, nas atividades onde vocês vão planejar, vocês vão colocar exatamente essas, né? Essa ordem aí, né? De segunda, terça, quarta, enfim. Aí, mas descendo um pouquinho mais ali, tem ali. As atividades poderão ser planejadas coletivamente para todas as turmas do mesmo ano escolar. Não é muito a nossa realidade. Porque nós temos só o primeiro aninho que as professoras poderiam estar, né, conversando no particular, no privado, pelo WhatsApp, e vendo se elas conseguem, né, fazer as mesmas atividades, né? Exceto aí produção de texto, artes, aí que a gente está sem professor, então, né, faríamos já a mesma, tá? Mas não é a nossa realidade. Nós só tem uma série, né, uma turma de cada série, então cada um vai, a menos que você tenha uma atividade legal, interessante, né, que na prática você sabe que você dá aula para o quarto ano, mas o terceiro consegue fazer, o quinto. Então, vocês também podem trocar essa experiência aí no grupo, tá? Para poder um estar ajudando o outro. Considerando que a escola terá dificuldades para manter o consumo de papel e toner, sugerimos que sejam utilizados livros, cadernos do aluno e cadernos do pai. Aquilo que Irenildo já falou. É importante evitar cópias de textos extensos e excesso de atividades diárias. Caso a atividade seja direcionada para ser realizada no caderno, deverá ser orientado no plano de atividades diárias na planilha 2. Então, na hora que você for elaborar a atividade e ela tiver que ser realizada no caderno, tem que estar escrito lá, realizar a atividade no caderno. Agora, pessoal, tipo assim, tudo que vocês derem, vocês mandarem fazer cópia no caderno, também não, tá? Então, copiar, essa atividade você deverá copiar no caderno e responder. Então, tem que estar claro o que ele vai copiar e responder e o que ele só vai responder, tá bom? Depois ali, o professor poderá fazer uso de áudios explicativos, links, vídeos de youtuber e etc. Eu achei legal essa parte. Porque vocês têm liberdade. Se vocês quiserem fazer um videozinho explicando o conteúdo, né? Do qual está sendo trabalhado, ou eu planejei uma atividade aqui e eu vou fazer um vídeo para me explicar para ele como que ele vai desenvolver a atividade. Dentro de ciências, eu quero que eles desenvolvam experiência em casa, que a família ajude, né? Então, vocês podem pegar um vídeo pequeno, gente, do youtuber, né? Para poder estar, coisas assim, que eles consigam abrir para estar vendo, tá? Então, ali em cima, mais em cima ali, evitar textos longos, né, extenso, enfim, que pensar que nós temos que xerocar também, tá? E pensar que eles estão sozinhos em casa para ler tudo isso. O professor que tem aluno com deficiência, né? Então, aqui no caso, o Hércules, né? Nós temos um aluno lá, aí depois, Hércules, eu posso estar conversando com você também para ver, né? Vamos ter que preparar atividades diferenciadas, né, para ele fazer a apostila dele diferente, tá bom, pessoal? Aí também vai para... Oi? Eu falei que o Hércules já estava até fazendo, quando ele estava mandando as atividades, já estava mandando a do aluno dele separada já. Ótimo, aí, né, só adaptar mais algumas coisas. O professor deverá enviar ao pedagogo o planejamento semanal. Planilhas 1 e 2, que são essas que eu enviei para vocês, tá?
na semana que antecede a postagem para as famílias, conforme o cronograma apresentado pela equipe pedagógica e o seu turno de trabalho. O pedagogo fará análise das atividades e intervenções, caso necessário. Eu espero, né, gente, que não tenha necessidade, porque ficar devolvendo, refazendo, então é mais um tempo de vocês, né, também. Então, vai ter ali as datas que vocês vão estar enviando, tá? Planilha 1 e 2, toda semana na data que a gente vai determinar aqui. Os arquivos deverão ser organizados no Word, com letra Arial, fonte 11. Espaçamento simples e justificado, conforme planilha 2. Então, tá lá na planilha 2, tá, gente? Então, vocês não podem ficar mandando em 12, em 13, em 15, com espaçamento de 1,5. O espaçamento é simples. O espaçamento simples é o de 1, tá? Porque senão depois eu tenho que refazer essas atividades todinha de novo e o tempo vai ser muito curto e não vai dar tempo. Então, se você já está planejando, se você já está fazendo, né, vamos colocar dentro do que está pedindo para ser feito, que assim vai facilitar para todo mundo. O arquivo deverão ser organizados, tá? O pedagogo receberá o planejamento de cada professor da turma e fará a junção dos componentes curriculares em uma única planilha para ser encaminhado aos alunos e familiares. Ou seja, eu vou pegar tudo que Nercília enviar e vou juntar lá com artes, produção de texto e educação física, entendeu? Então, é tudo em uma só. Então, não vou ficar pegando o que o professor referência da turma vai fazer de geografia, português, matemática, história e ciências e vou refazer novamente. Não. Ali dentro, eu vou inserir educação física, artes, tá? E produção de texto. Cadê? A equipe gestora deverá criar um grupo de WhatsApp, já foi criado, né? Já tem um administrador, onde só o administrador tem a permissão para fazer postagens de cada escola. Todos os professores da turma e o pedagogo deverão participar do grupo a ser administrado. Eu ainda não estou nos grupos, gente, sério. Eu ainda não entrei. Eu sei que eu tenho que entrar, são mais 6 grupos para minha vida. Eu tenho 30 turmas no estado, 17 no CA, mas ninguém tem nada com isso. Eu tenho que entrar nas 6 turmas também, eu sei. Mas pode deixar que eu vou entrar, tá? Enquanto a Irenilda e alguém conseguiu aí até agora administrar, mas daqui a pouco eu já vou entrar para também estar ajudando, tá bom? As atividades serão postadas nos grupos semanalmente, às segundas-feiras, de acordo com o turno. Por exemplo, Marli dá aula em que horário? Então, ela vai postar no horário dela. Nercília dá aula em que horário? Vai postar no horário dela, tá? Então, cada qual no seu horário, tá bom? Mais uma coisa ali. Quem vai postar as atividades no grupo? Eu e Irenilda conversamos, e quem vai postar são vocês, professores, referências do grupo, tá? Então, eu vou analisar o documento, anexar tudo, salvar tudo em PDF, devolver para vocês e vocês vão anexar no grupo, combinado? E depois a equipe gestora, juntamente com os professores, organizará quem fará a postagem, já falei. Para a organização e controle das atividades não presencial, o professor utilizará 2 planilhas, que foi as que eu enviei para vocês. A planilha 1 tem por objetivo distribuir os componentes curriculares na semana e apresentar a síntese do planejamento semanal, descrevendo habilidades, objetos de conhecimentos e atividades a serem trabalhadas. O professor deverá preencher e encaminhar semanalmente ao pedagogo conforme o cronograma estabelecido. Então, pessoal, essa planilha aí é uma planilha simples, vocês viram? É uma planilha simples que muitas vezes quando a gente está na escola, mas quando a gente está na escola, muitas vezes a gente não preenche. Mas é um documento que todos deveriam preencher, mesmo estando na escola. Então, ali, né, a planilha 1 é uma rotina, é a sua rotina de semana que você vai estar preenchendo. Então, o objeto de conhecimento ali, por exemplo, o que seria o objeto de conhecimento? O corpo humano. O corpo humano é objeto de conhecimento. Então, é por isso que eu vou mandar o plano de ensino para vocês, em PDF, de todas as turmas, porque lá tem tudo, entendeu? Então, você só vai olhando lá e anexando. Depois, a habilidade, né? Por exemplo, se você for falar da habilidade do corpo humano, que é o objeto, localizar e nomear parte do corpo humano. Então, seria o objetivo, né, do qual você está falando do objeto ali, tá? Mas isso também tem lá, tá? É só vocês
darem uma olhada. Eu não estou com a planilha aberta, mas eu vou abrir ela aqui agora, que é a planilha 1. Nós não conseguimos mostrar isso para vocês ainda aqui hoje, né, o Irenilda? Porque nós ainda não temos muita habilidade para abrir as planilhas aqui na reunião, mas aqui na revisão não está mais fera. Então, aqui a planilha 1 é a rotina de atividades, está vendo? Então, aqui eu já quero ver com vocês, eu já quero falar para vocês aqui que na segunda-feira, por exemplo, vai ser 1/6. Na terça-feira, 2/6. Então, essas atividades é para a primeira semana de julho, tá? Então, vocês vão